Dando continuidade às nossas aulas sobre nulidades no processo penal, hoje nossa aula número 9. Vamos começar falando sobre a inexistência, nulidade e irregularidade do ato processual. Então vamos lá. Primeiro, ato inexistente. Segundo a lição de Carnelucci, ato inexistente é um não ato, tá? Então, o que significa isso? Que ato inexistente é aquele ato que não tem vida, tá? É um ato, é a inexistência de um ato típico, tá? Então, todo ato ele é típico. Quando eu falo de um ato inexistente, é a existência, é a inexistência de um ato típico e também atípico, tá? Ou seja, eu não tenho nenhum ato que está tipificado na norma processual e nem um ato que não está especificado na norma processual. Por isso que Carnelucci disse que é um não ato, tá? Então, ato inexistente é um ato que não existe, como o próprio nome diz. Ato inexistente, não existe. Como exemplo, tá? A gente tem uma sentença, posso passar para vocês como exemplo, de uma sentença que não tem assinatura de um juiz. Ora, para que aquele documento seja chamado de sentença, ele tem que estar assinado, ele exige algumas formalidades, né? E uma dessas formalidades é a assinatura do juiz. Se eu tenho algo que não está assinado por um juiz, tá? Que tem as características de uma sentença, porém não tem assinatura de um juiz, aquele ato de produzir uma sentença não existe. Por quê? Porque eu não tenho uma sentença em mãos. Então é um ato inexistente, tá? Essa inexistência, ela pode ser material ou jurídica, tá? O que é uma inexistência material? A inexistência material, ela ocorre quando o ato não foi realizado, quando esse ato não existe, tá? Então, se o ato não foi realizado, se o ato não existe, eu tenho uma inexistência material. O exemplo disso é uma citação de um homônimo, né? Então, cita-se um homônimo, tá? Dentro de um processo onde trata-se de um crime que deixa vestígios, tá? Sem exame de corpo de delito direto ou indireto. O que vai acontecer? Vai haver uma nulidade, de acordo com o artigo 564, parágrafo, inciso 3, letra B, do Código de Processo Penal, tá? Vai se anular o procedimento ou o processo, mas não um exame de corpo de delito. Por quê? Porque o exame de corpo de delito não existiu. Porque naquele processo foi citado quem? Um homônimo, e não a pessoa que realmente sofreu as lesões e deveria passar pelo exame de corpo de delito. Então, se o exame de corpo de delito não foi realizado na pessoa que realmente sofreu as lesões corporais, ou se a citação foi para alguém que é homônimo daquele que sofreu as lesões corporais, o ato não existiu. O ato deixa de existir materialmente. Por quê? Porque eu não tenho ali um exame de corpo de delito, tá? Porque eu só teria exame de corpo de delito se este exame fosse realizado naquele corpo que sofreu o delito. Se eu não tenho o exame realizado no corpo que sofreu o delito, tá? Carece de existência material para aquele ato. Então eu estou diante de um ato inexistente, e essa inexistência é uma inexistência material. Seguindo adiante, nós vamos para a inexistência jurídica. O que é essa inexistência jurídica? Ela está relacionada ao ato que foi realizado, mas a sua realização foi desprovida de elementos essenciais para a sua constituição, tá? Então, para que aquele ato se constituísse plenamente, tá? Ele deveria se compor de elementos essenciais, né? Se esse ato, mesmo realizado, ele não se compõe de elementos que são essenciais para
para sua realização, tá? Esse ato ele não tem nenhum valor jurídico. Embora ele exista, porém, ele não está revestido daqueles elementos jurídicos que a lei determina para a sua constituição, né? E nós temos exemplo disso, uma sentença, uma decisão que extingue a punibilidade de alguém pela morte, porém essa pessoa está viva. Tá, então eu tenho uma sentença, eu tenho um documento jurídico, um documento judicial, assinado por um juiz, tá? Então materialmente aquele ato existe, porém aquela sentença declara extinta a punibilidade de alguém, a extinta punibilidade por morte de alguém que está vivo. Então materialmente o ato existe, porém juridicamente ele não tem efeitos. Por quê? Porque como é que pode se extinguir a punibilidade de alguém pela morte se essa pessoa está viva, tá? Um outro exemplo é uma sentença assinada por um músico. Então eu tenho uma sentença, tá? Quem é que assina a sentença? Quem é a pessoa hábil a assinar a sentença? Um juiz de direito. Porém essa sentença é assinada por um músico. Então materialmente a sentença existe. Só que, juridicamente, esse ato não tem validade. Por quê? Porque quem assinou não foi o juiz de direito. Quem assinou foi um músico, tá? E ato irregular, tá? É aquele ato que ele foi praticado com inobservância do que a lei determina, do que a lei processual determina. Então, a lei processual ela vai determinar de que maneira que o ato deve ser praticado, de que maneira que o ato deve ser cumprido. Porém, aquele ato ele foi praticado com inobservância aos ditames da lei. Só que, mesmo sendo praticado de maneira irregular, aquele ato, tá? Ele não gera prejuízo para nenhuma das partes, tá? E atinge os seus objetivos, tá? Então, se eu tenho um ato que mesmo sendo praticado de maneira irregular, este ato ele não gera prejuízo para nenhuma das partes e atinge o seu objetivo final, mesmo sendo irregular, tá? Esse ato ele não é passível de irregularidade. Ele é irregular, porém ele consegue atingir os seus objetivos e não gera prejuízo para nenhuma das partes, tá? Carnelucci, mais uma vez, ele vem dizer que ato irregular é aquele afetado por um vício que não exclui sua eficácia, tá? Então, segundo Carnelucci, um ato irregular é aquele ato que ele contém um vício, porém esse vício não vai excluir a eficácia daquele ato. Mesmo com esse vício, segundo Carnelucci, aquele ato mantém a sua eficácia. Um exemplo comum são a fase de alegações finais no processo penal, tá? A gente sabe que, segundo o Código de Processo Penal, as alegações finais elas devem ser ofertadas através de debates orais, ou seja, o Ministério, encerrada a instrução processual, é dada a palavra para o Ministério Público e o Ministério Público vai debater oralmente, né, a sua tese, o que ele pretende naquela ação penal. Feito isso, passado o tempo do Ministério Público, é dada a palavra para a defesa e a defesa vai apresentar sua tese defensiva, né? Então, essas alegações finais elas são apresentadas através de debates orais, é o que determina o Código de Processo Penal. Porém, nada impede que essas alegações finais, e é comum a gente ver isso no processo penal, que essas alegações finais sejam apresentadas através de memoriais. Então, será dado um prazo para o Ministério Público apresentar essa defesa, essa alegação final por escrito, através de memoriais, ao invés de debate oral, e o mesmo prazo será dado para a defesa também apresentar suas alegações finais por escrito, ao invés de memorial, tá? Este ato,
ele está sendo praticado de maneira irregular. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, ele determina que essas alegações finais sejam apresentadas através de debate oral. Porém, se esse ato, mesmo sendo praticado de maneira irregular, não causar prejuízo para nenhuma das partes e atingir os seus objetivos, tá? Ele terá eficácia. Por quê? Porque, embora irregular, não gerou prejuízo para ninguém e, por conseguinte, atingiu os seus objetivos, tá? Agora, vamos para o ato nulo. O que é um ato nulo? Ato nulo é aquele ato que produz efeitos enquanto não sofrer uma sanção de ineficácia. Ou seja, um ato nulo é aquele ato que vai produzir efeitos até o momento, tá, em que uma decisão vir e decretar que aquele ato é um ato nulo, tá? Então, enquanto não vier uma decisão decretando a nulidade daquele ato, mesmo ele sendo nulo, ele vai produzir efeitos, tá? Até o momento em que ele sofrer essa decretação de nulidade, tá? Se a exigência, né, que é imposta àquele ato, tá, pela lei, ela existe em função do interesse público, tá? Nós estamos diante de uma situação de nulidade absoluta, tá? Então, se aquele ato que foi praticado e em função, né, aquele ato que foi praticado de maneira irregular, aquele ato que foi praticado de maneira a descumprir a lei, tá? E a lei determina que aquele ato ele existe, né, ele deve ser praticado em função do interesse público, tá? Estamos diante de uma nulidade absoluta, tá? Se a exigência descumprida é imposta pela lei em face do interesse particular de cada parte, tá? Nós estamos diante de uma nulidade relativa, tá? Então, quando a exigência imposta pela norma processual ela é de interesse público e não é cumprida, nulidade absoluta. Quando a exigência imposta pela lei processual ela é de interesse da parte e não é cumprida, tá? Estamos diante da nulidade relativa, tá? No caso da nulidade absoluta, não é possível convalidar o ato, tá? Já na nulidade relativa, ela admite esse convalescimento, tá bom? As nulidades absolutas, elas estão lá no artigo 572 e seus incisos, tá? E essas nulidades absolutas, as nulidades absolutas, vamos voltar, as nulidades absolutas estão lá no artigo 564, tá? Do Código de Processo Penal. E aí vai lá, 564, inciso 1, inciso 2, inciso 3, letras A, B e C, e F, G, H, F, G, K, L, M, N, O e P, tá? Então, para essas nulidades, tá, absolutas que estão previstas no artigo 564 do Código de Processo Penal, não há preclusão. Ou seja, havendo a nulidade, tá, em decorrência daquilo que está inserido no artigo 564 e seus incisos 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal, tá, havendo o descumprimento de um ato que está previsto na norma processual, essa nulidade é a nulidade absoluta, e para esse tipo de nulidade não há preclusão. Ou seja, esse tipo de nulidade pode ser arguído em qualquer momento processual, tá? Até mesmo depois de uma sentença
penal condenatória transitada em julgado. Então, mesmo depois de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, é possível discutir essa nulidade de um ato, desde que essa nulidade seja absoluta, porque ela pode ser arguída em qualquer tempo, mesmo depois de findo o processo. E a nulidade absoluta, ela pode ser arguída por qualquer das partes e pode também de ofício ser decretada pelo juiz, tá? Então o juiz ele pode de ofício declarar uma nulidade absoluta. Já a nulidade relativa, ela está lá no artigo, agora sim, 572, tá? E seus incisos do Código de Processo Penal. E essas nulidades relativas, elas só podem ser arguídas em determinados momentos processuais. Por quê? Porque a nulidade relativa, ela é de interesse exclusivo da parte, tá, que tenha sofrido prejuízo em relação àquele ato processual que foi praticado, tá? Além do artigo 572 do Código de Processo Penal, os artigos 568, 569 e 570 tratam também das nulidades relativas. O que distingue a nulidade relativa da nulidade absoluta? Basicamente, quando eu falo de nulidade absoluta, a norma violada tutela interesse público. Então, quando eu estou diante de uma nulidade absoluta, é porque aquela norma que foi violada, aquele ato processual que foi praticado violando uma norma, tratava-se de uma norma de interesse público. Na nulidade relativa, a norma violada tutela interesse da parte, tá? Então, aquela norma que foi violada, ela tutela o interesse próprio daquela parte, tá? Que vai demonstrar, evidentemente, que sofreu prejuízo com a prática daquele ato processual que violou uma norma de seu interesse, tá? A arguição de nulidade. Qual é o momento de se arguir a nulidade? Nós já falamos. Se for a nulidade relativa, a própria lei processual, em cada situação, vai determinar qual é o momento propício para alegá-la. Então, na nulidade relativa, eu tenho um momento próprio para alegar essa nulidade relativa. Se eu não alegar naquele momento próprio, tá, o meu direito ele está precluso, eu não posso mais alegá-la em se tratando de nulidade relativa. Já a nulidade absoluta, ela pode ser arguída em qualquer momento processual ou até mesmo depois de fim do processo, tá? Exemplo, num HC, no habeas corpus, pode-se alegar a nulidade absoluta através de uma ação de revisão criminal, tá? Então, sendo absoluta, sendo de interesse, norma violada de interesse público, em qualquer tempo, em qualquer momento, pode ser arguída. Quais são os efeitos do decreto de nulidade, né? Os efeitos, tá? Anulado um ato, tá? Ele vai gerar efeitos dali em diante, tá? E esses efeitos que forem gerados, tá? Vão afetar todos os atos que dependam ou que estejam diretamente ligados àquele ato, tá? Então, por exemplo, uma nulidade em relação a uma citação, tá? A citação não ocorreu não ocorreu a citação porque não foram cumpridos os atos determinados pela lei processual, tá? Então, ou aquela citação ela ocorreu de maneira irregular, tá? O que acontece? Digamos assim, um juiz ele manda citar por edital um réu que não foi encontrado,
Porém, esse juiz ele não esgotou todos os meios necessários para tentar encontrar aquela pessoa, tá? Então ele não esgotou todos os meios necessários e decreta, e aí manda citar por edital, tá, aquela pessoa, e depois decreta a revelia, tá? O processo ele seguiu todas as determinações legais? O ato seguiu todas as determinações legais? Não. Aquela citação por edital não poderia existir até que tivessem sido esgotados todos os meios suscetíveis para se encontrar aquela pessoa, aquele réu, tá? Então, os efeitos daquela citação nula, tá? Eles vão atingir todos os atos que foram praticados a partir de então. Então, se o juiz considerou se ele determinou aquela citação por edital e aquela citação por edital foi considerada nula, todos os atos que foram praticados a partir daquela citação também estão nulos, tá? Então, todos os atos decorrentes daquela citação são considerados como atos nulos, tá? Depois nós vamos para o recurso, tá? Então, da decisão que anular o processo, né, da instrução criminal ou no todo ou em parte, tá? Cabe recurso. Que tipo de recurso? Nós vamos ver nas próximas aulas, vamos falar sobre os recursos, tá? Mas a decisão que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, cabe recurso. Que tipo de recurso? Recurso em sentido estrito, tá? De acordo com o artigo 581, inciso 13, tá? Então, dessa decisão que for tomada por um juiz que anular a instrução processual em parte ou em todo, caberá esse recurso, que é chamado de recurso em sentido estrito, tá bom? Depois nós vamos para as nulidades em espécie, que estão lá no artigo 564. Então eu tenho lá nulidade por incompetência do juiz, artigo 564.1. Nulidade por suspeição do juiz, 564.1. Nulidade por suborno do juiz, nulidade por ilegitimidade de parte, 564.2, todos do Código de Processo Penal. Nulidade por falta de fórmulas ou termos do processo, nulidade por omissão de formalidade, nulidade derivada, tá? E entre outros, tá? Nós não vamos ficar aqui falando de cada espécie de nulidade, porque aí basta vocês olharem no Código de Processo Penal, tá? Conforme os artigos que nós já passamos, vocês vão saber quais são os tipos de nulidade, tá? E só para finalizar, queria deixar para vocês para reflexão, para vocês pensarem: é possível pedir a declaração de nulidade de inquérito policial pelo descumprimento de um ato ou está previsto na norma penal, tá? O inquérito policial deixou de cumprir ou cumpriu de maneira irregular um ato que está pré-determinado no Código de Processo Penal. É possível pedir a nulidade do inquérito policial? Deixo para vocês pensarem e refletirem sobre essa questão, tá? Lembrando que já temos decisões, muitas e muitas decisões em relação a esse assunto, inclusive manifestação do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos.